Boa noite, igreja. Tô nervosa. Muitas bênçãos, né? Hoje não dá para contar todas, eu vou resumir um pouco. A primeira que eu quero falar é que a primeira bênção é que eu não podia ser mãe, né? Tinha recebido um diagnóstico, já com 6 anos de casada, não tomava remédio. E o médico tinha me encaminhado para fazer uma inseminação na fundação. E eu falei para o médico que eu não ia fazer. Que se fosse da vontade de Deus, eu ia ser mãe. Se não fosse da vontade de Deus, eu não ia ser. E aí eu fui para uma viagem no Rio de Janeiro, através de uma tia de um amigo meu, Luiz, que está aqui. Ela profetizou, não conhecia ela. E ela falou que Deus estava me curando de tudo que eu tinha no útero naquela noite. E que eu ia ser mãe de uma menina. Depois de 3 meses veio a bênção. Eu fui mãe de uma menina. Depois de 3 anos eu encontrei ela em Camilópolis de novo, no churrasco. E ela profetizou que eu ia ser mãe de um menino. E eu fui mãe de um menino. Para a honra e glória do Senhor, né? Eu vou resumir porque são bastante bênçãos, graças a Deus, na minha vida, que eu tenho recebido. A outra foi que o Heitor, ele nasceu surdo. E eu passei 9 meses tendo que ir na Friori, em São Paulo, fazer exame do Heitor. E o médico tinha constatado que o Heitor, ele era surdo mesmo. E a gente ia ter que fazer uma cirurgia com ele quando ele completasse 9 meses, que já estava nos 9 meses. Um aparelhinho na cabeça para ele começar a escutar. E aí, naquele dia, todo mundo ficou desesperado. E eu entrei no elevador e falei para o Ricardo: o Deus que eu sirvo vai curar o meu filho. E aí, depois de 2 semanas, eu estava na casa do meu pai fazendo um churrasco. E aí o Heitor estava sentado no sofá, meu pai colocou uma música e o Heitor começou a fazer gesto, que ele não fazia gesto nenhum. Deus curou o Heitor. Para a honra e glória do Senhor, Deus curou o Heitor não precisou fazer cirurgia. E aí, vou contar o outro que faz pouco tempo, né? Tem 1 ano que eu consegui minha casa própria. Eu estava deitada na minha cama, era 9 horas da noite. E eu vi uma postagem no Facebook de uma pessoa de outra igreja que eu conheço. Ela colocou a casa à venda. E aí eu mandei mensagem para ela na hora. Só que, irmãos, eu não tinha R$1 no bolso para comprar aquela casa. Eu fui pela fé. E aí eu mandei mensagem para ela. E ela falou: você quer vir ver a casa amanhã? Eu falei: sim. Aí ela falou: amanhã eu te ligo. No outro dia ela me ligou, a gente marcou um horário para ir ver a casa. Eu fui lá com o Ricardo ver a casa à noite. Quando eu cheguei lá, vi a casa e tudo. Aí a gente foi para a lavanderia. Aí ela falou assim: você tem alguma coisa para dar entrada? Eu falei: eu não tenho nada. Aí ela ficou olhando para minha cara assim, tipo: o que essa pessoa vem aqui comprar uma casa sem dinheiro? Eu falei para ela: não tenho nada, não tenho dinheiro no banco, porque eu trabalhei numa empresa há 14 anos, a empresa faliu. E eu até agora não recebi o meu processo. E ela ficou sem entender. Aí ela falou: qualquer coisa você me liga. Aí eu fui embora, no outro dia ela mesma me ligou. Falou: Gabi, eu tenho uma amiga da imobiliária, se você quiser eu te passo o contato dela. E aí você entra em contato com ela e vê o que você faz. A mulher pensou: a menina sem dinheiro nenhum vem comprar uma casa. E aí eu liguei para a amiga dela da imobiliária, marquei o dia de ir lá, fui levar os documentos, né, que ela pediu para me levar. Aí chegando lá, ela falou a mesma coisa: você tem alguma coisa para dar entrada? Eu falei: não tenho nada. Seu marido? Eu falei: meu marido só tem um fundo de garantia, não é muito. Aí ela falou: vamos ver o que a gente vai fazer. Deixa os seus documentos e depois eu te ligo. Aí numa quinta-feira eu estava no cinema, ela me ligou dentro do cinema, eu corri para o banheiro para atender. Ela falou: Gabi, pode trazer o resto da documentação que a gente vai dar entrada na sua casa. Você não vai precisar vender o seu carro. E eu vou fazer uma parcela fixa para você. E agora vamos torcer para que o engenheiro aprove a sua casa. Com 1 semana eu te ligo. Aí ela me ligou com 1 semana para o engenheiro ver a casa. Era R$1.000, irmãos. E eu não tinha esses R$1.000. Aí ela falou: o engenheiro está pedindo R$1.000, mas ele vai fazer R$800 para você.
Aí eu pedi os R$ 800 emprestado, o engenheiro foi lá, minha casa foi aprovada. E aí correu tudo bem, chegou o dia de assinar a documentação, eu esperei a dona da casa na Caixa Econômica. A dona da casa chegou lá, já tinha assinado um monte de documento. Resumindo, a moça da imobiliária, ela fez um valor errado. Eu ainda tinha que dar R$ 2.500. E eu não tinha esses R$ 2.500. A moça da imobiliária errou. Quando a dona da casa chegou, que eu tinha assinado todas as documentações, ela falou, só tem um problema. Eu fiz a soma errada e a Gabriela tinha que te dar R$ 2.500. Ela falou, não é problema nenhum. A Gabriela vai me pagar esses R$ 2.500 como ela puder. 30, 50, R$ 100, como ela puder. E aí ela falou, Gabriela, eu quero tirar uma foto com você. E desde o dia que você entrou naquela casa, eu via nos seus olhos a sua fé, que você sabia que aquela casa ia ser sua. E essa casa hoje é sua. Tem um ano que eu consegui minha casa própria, para a honra e glória do Senhor. Então é esse meu testemunho. Eu quero agradecer, porque caminhar com Deus é isso, né? É obediência, é gratidão, é muita obediência a Deus, né? Parar de murmurar, que eu era uma pessoa muito murmurenta. E ter pessoas, amigos de Deus, né? Que agradecer o Luiz e a Mônica, porque desde o começo, né? Eles foram amigos de Deus mesmo. A gente agradece por Deus apresentar os amigos dele. E é isso, para a honra e glória de Deus, gente. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Eu também tenho um testemunho. Acho que poucos conhecem a gente. A gente é de Santo André, né? Viemos de lá de Santo André para cá, através do Luiz. Sobe aqui, isso. Aí, olha o cantor de rap. Através do Luiz e a Mônica, que a Gabi falou, né? Que eles fossem o nosso guia até a igreja. E quando começamos a congregar aqui na videira, através dele, ele foi nosso que trouxe nós para cá. Estou nervoso. Mas assim, ele quando visitava nós, tinha churrasco tudo, encostava lá no churrasco, né, Luiz? E eu até tinha vergonha dele. Quando ele chegava, eu já estava tomado. Eu encostava perto dele, meio com o rosto de lado, que eu não conseguia, por causa do cheiro, do bafo. Cachaça, bebia muito. E ele nunca me impressionou de vir para a igreja. Eu, vendo o trajeto dele, né, de ele e a Mônica tá vindo, e fui observando, e a Gabi falou, vamos para a igreja. Mesmo tomado, aí eu vinha para cá. E toda vez que eu vinha para cá, eu vinha, não olhava nem para o lado, porque senão o cheiro ficava na frente dos outros. Aí eu falei, eu vou pegar e tentar mudar minha vida, porque desse jeito não dá. E aí eu vinha, mesmo bebendo nos bares, eu vinha para a igreja e pedindo a Deus. Toda vez que eu vinha para cá, eu vinha pedir a libertação. Não conseguia, passava meses e meses. Aí chegou uma vez que Deus falou, a sua hora é agora, vamos parar. Não dá mais não para você fazer. Você ir para o bar e ir para a igreja, ir para o bar e ir para a igreja. Aí teve um dia que tocou no meu coração, falou, falei para a Gabi, não aguento mais não, já deu, para mim já deu. E a hora é agora. Estou liberto, em nome de Jesus. E no serviço até mudou meu trajeto no serviço. Eu comecei como ajudante, auxiliar de logística. Aí comecei a trabalhar e frequentando a igreja, Deus sempre pedi para Deus, igual a Gabi falou do testemunho da casa e dos filhos. Sempre pedi a Deus para Deus me ajudar em ter uma família, como colocou ela no meu caminho, e meus filhos, né? Eu nunca me envolvi com pessoas para ter filhos, sempre eu pedi a Deus, eu quero uma casa, uma família, para me viver minha vida tranquila. E ele colocou a Gabi no meu caminho e me deu os 2 filhos. E meu emprego, né, que hoje eu estou no emprego, que tive a oportunidade lá, até hoje, tenho 15 anos que eu estou lá. Comecei como ajudante, entrei na logística e comecei estudei logística
aí virei analista de logística, encarregado na logística. E tem um mês que me deram uma promoção de ser encarregado da produção. Aí estou tomando conta da empresa inteira, de encarregado geral, né? Logística e produção. E é isso, hoje eu agradeço muito a Deus. E agradeço hoje ele não está aqui, né? O Luiz e a Patrícia, né? Que é da célula. Célula, qual é o nome da? Maranata, célula Maranata. Que foi quando nós começamos a participar da célula. E teve mudança que nós saímos da célula, teve os assuntos pessoais lá que nós não conseguimos participar ainda da célula dele. Aí começamos agora, hoje nós estamos na célula do Ginei, Gil e Marta. E agradeço a todos que estão aqui. Obrigado a todos. O Heitor também pegou dengue e perdeu o movimento das pernas também. Pode falar isso aí. Aí tem mais um testemunho, gente, que o pastor aqui lembrou. Faz um ano que o Heitor pegou dengue também. Ele ficou internado na UTI uma semana. Ele perdeu o movimento das pernas. Ele não andava de cadeira de roda no hospital para tomar banho. E para a honra e glória do Senhor também, o movimento das pernas dele voltou. O Heitor, ele pegou uma dengue hemorrágica, mas ele não teve hemorragia. E ele teve uma crise numa quinta-feira na UTI. E tinha umas pessoas lá orando. E eu tive que me retirar, porque eu fiquei muito nervosa. Aí ligaram para o Ricardo. E aí falaram lá, você não me conhece, mas a gente vai orar pelo seu filho. E Deus está curando da hemorragia que seu filho ia ter agora. E graças a Deus o Heitor voltou os movimentos das pernas também. Muitas bênçãos. Glória a Deus. Irmãos, esse é o nosso Deus, amém? Deus é maravilhoso. Irmãos, eu nem sabia que hoje eles iam dar esse testemunho. Eles tinham combinado até com o meu irmão, né? O Junei tinha falado com o meu irmão, mas meu irmão não pôde vir hoje. Então eu não sabia, mas Deus me deu um tema hoje para falar sobre a mão invisível de Deus. Então esse testemunho assim é maravilhoso, porque vai cooperar muito, né, por aquilo que Deus quer falar e fazer conosco nesse dia de hoje. Nós, acho que é o 3º ou 4º ano que nós temos lançado para a igreja como um todo, a importância de nós lermos a palavra de Deus, de lermos a Bíblia junto como igreja. E recentemente agora, acabou o livro de Esther, né? Agora, acho que foi ontem, acho que era o último dia do livro de Esther, e hoje já iniciou o próximo de Jó. Então, nós acabamos de ler esse livro, e eu essa noite assim, pensando, não sei se eu estava acordado, se já estava sonhando ainda, mas eu estava pensando sobre a Esther. Falei, nossa, eu quero pregar sobre ela, né, sobre esse livro de Esther, mas focado em Mardoqueu. E aí o meu irmão não pôde vir hoje, que ele ficou bem ruim, acho que deu uma crise aí nele forte, aí de sinusite e tudo, e aí ele falou comigo para eu estar ministrando. Eu falei, nossa, então eu vou pregar sobre esse tema, né? E aí a irmã vem, né, o casal aqui, contam esse testemunho maravilhoso, né, da mão invisível de Deus. Porque, irmãos, é isso, Deus, Ele faz as coisas, basta a gente se posicionar, basta, como alguns pontos fortes que eles falaram aqui, não murmurar, você ter uma posição de fé. Porque qual que é o natural? Eu tenho algo para comprar, mas eu não tenho dinheiro, eu não vou ver. Teve uma ação de fé, e aí Deus moveu a mão. Ele via também lá o testemunho dos irmãos, estava junto, sempre junto. Você vê a importância, irmãos, de nós crentes se posicionar também, ir na casa, visitar a vida das pessoas. Não é a questão de pregar o tempo todo, mas é se posicionar, dar um bom testemunho. Não, preciso mudar de vida, né? Preciso mudar de vida, e mudou de vida, Deus fez. E essa questão dos filhos, né? Então, sabe assim, irmãos, esse é o nosso Deus.
Nós precisamos acreditar e confiar nisso, que Deus continua fazendo, que Deus continua operando. Nós não precisamos de muitas vezes de palavras de homens, de coisas assim, sabe assim, às vezes não, eu creio, sabe assim, aquela fé tipo de Tomé nesse sentido, eu tenho que tocar, eu tenho que ver, tem que me mostrar para algo acontecer, e o duro que a caminhada cristã, muitas das vezes vai nos tornando céticos, vai nos tornando assim, eu já vi esse testemunho, eu já vi testemunho de cura, já vivenciei tantas coisas, e a gente vai ficando com uma fé, apenas na eternidade, que isso já é maravilhoso, mas nada mais para viver nessa vida aqui terrena, e Deus tem sim algo para nosso terreno, e isso não é errado, isso é de Deus, desfrutar das bênçãos terrenas, desfrutar das curas do Senhor, os sinais seguirão os que crerem, isso não pode ser tirado da Bíblia, está na palavra de Deus. Nós não vivemos pelos sinais, vivemos por aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, que é o plano da salvação, mas os sinais faz parte da nossa vida, não é o foco, mas faz parte, precisamos viver por isso também, não podemos ignorar isso, porque senão, nós só vamos viver por uma vida aqui, onde nós vamos ter as coisas pelo nosso esforço, onde vamos até parar de orar, não, para que eu vou orar para curar, se eu morrer está tudo bem, eu vou para agora, não, nós temos que lutar por isso, as pessoas têm que ver a ação, o agir de Deus nas nossas vidas também, não é o foco principal, mas as pessoas têm que ver, então é importante, irmãos, como é importante nós continuarmos crendo, nos posicionando, e crendo na mão invisível de Deus. Por que a mão invisível de Deus? O livro de Esther é maravilhoso, mas o livro de Esther, nos 10 capítulos, ele não cita a palavra Deus, Jeová. Você acredita nisso? Não tem a palavra Deus lá. Deus fez, Deus falou, Deus visitou a vida de Mardoqueu, não tem. Deus visitou a vida de Esther, não tem. Mas ali era um testemunho. Então qual que é o contexto do livro de Esther? O contexto é, o povo tinha sido levado desde Nabucodonosor, o povo de Deus estava sendo escravo de diversos outros reinos, e naquela época era o Império Persa, que estava escravizando o povo através ali do rei Assuero, que era o rei Xerxes. Então ele estava escravizando, então ali no capítulo 1 vai falar o quê? Vai falar que ele deu uma festa durando 180 dias, ele tinha 120 províncias, como se fossem bairros, a grosso modo dizendo, que ele tomava conta, e ele deu essa festa para mostrar o seu poder bélico, o seu poder de coisas, de posses, para os príncipes ali, para as pessoas verem, olha como eu sou poderoso, olha como eu tenho posses, olha como eu tenho coisas, e dentro desse contexto, ele chamou a sua rainha, que era a rainha Vasti, e a rainha Vasti, ela se negou aí nesse encontro com o rei Xerxes, com o rei Assuero. Mas por que ela se negou? Depois de 180 dias de festas e muita bebida, ele chamou ela, mas os estudiosos relatam que ele queria apresentar ela, porque ela era muito formosa, muito bonita, ele queria apresentar ela para mostrar a sua ostentação, o seu poder, e os estudiosos trazem o relato que queria que ela se apresentasse apenas com a coroa, mais nada, nenhuma peça de roupa, e ela se recusa aí. E aí, quando isso acontece, ele procura os seus conselheiros e fala, o que eu faço? E os conselheiros falam, olha, você tem que fazer alguma coisa, você tem que banir ela do seu reino, banir esse título dela de rainha, porque senão todas as mulheres vão fazer igual ela, e ele fez isso. E aí passa-se os anos, no capítulo 2 vai relatar que ele lembrou da rainha Vasti. E aí quando ele lembra, os conselheiros dele falam, olha, é importante você agora escolher uma outra mulher para ser rainha no lugar da Vasti. E aí nisso é feita lá um concurso, como dizer, grosso modo dizendo, de beleza, mas não tinha nada de belo nisso, onde ele juntou ali cerca de 400 mulheres virgens de todas as províncias, e eram tudo ali pertencentes a ele. As mulheres viveram nos palácios, tinha todo o glamour que você possa imaginar da época, só que todas elas pertenciam a ele, mesmo a que ele não escolheu, pertencia a ele. O dia que ele quisesse, número 5, vai dormir lá em casa hoje, a número 10, número 300, é hoje. E dentro de todas essas, aí entra a história de Mardoqueu. Dentro de todos esses, Mardoqueu, ele era um homem fiel a Deus, mesmo lá, mesmo sendo vamos grosso modo dizendo, um escravo em outra cidade, mesmo servindo a esse império, ele era um homem temente a Deus.
E também tinha lá um homem maligno. E o capítulo 2 vai trazer esse relato, né, chamado Ramá. E aí Mardoqueu, ele se posicionou. Mardoqueu, ele continuou ali servindo a Deus, mesmo ali naquele lugar. E esse homem, Ramá, né, então só para vocês entenderem, então dentro desse contexto, Mardoqueu, ele era primo de Esther. Esther era órfão, e ele ali cuida de Esther e escreve Esther nesse concurso, ó, vai lá, se inscreve também, você é virgem, tudo, para ver se você vai ser escolhida do rei. E ela foi a escolhida do rei. Mas dentro desse contexto, no capítulo 2 de Esther, vai relatar o quê? Que ali Mardoqueu, ele se posicionava, ele temia a Deus, e esse homem Ramá, ele era o príncipe dos príncipes, ele era o segundo homem mais poderoso, só não tinha mais autoridade que o rei, e o rei deu esse título para ele, porque ele cuidava das coisas do rei. E aí houve um decreto que todo mundo devia se prostrar diante de Ramá, e quando ali Ramá chegava nas portas do templo, né, onde as coisas aconteciam, Mardoqueu não se prostrou diante dele. E quando ele viu Mardoqueu não se prostrou, falou: por que esse homem não se prostra diante de mim? Ele não está vendo que sou eu, que sou Ramá aqui? Como é que ele não faz isso? Mas Mardoqueu guardava os princípios de Deus, por isso que ele não se prostrava diante de Ramá, de nenhum outro Deus. Ele estava no mundo, mas não pertencia ao mundo. Assim nós devemos ser, mesmo ali servindo, mesmo trabalhando, onde nós estivermos, não devemos nos prostrar diante daquilo que é errado, diante daquilo que nós sabemos que desagrada a Deus, porque Mardoqueu continuava servindo a Deus, e aquilo ali enfureceu Ramá, aquilo ali trouxe um ódio de Ramá contra a vida de Mardoqueu. E aí o que Ramá ele faz? Ele persuade o rei, fala: olha, existe um povo, ele não citou que era Mardoqueu ou que eram os judeus, mas ele fala assim: olha, existe um povo que não cumpre os seus decretos, rei, que não cumpre as suas ordens, mas na verdade era interesse próprio dele. Por quê? Era o inimigo do povo judeu, porque ele pertencia, era a descendência dos amalequitas, então ele odiava os judeus. E aí ele fala: olha, tem um povo que não se prostra diante do Senhor, que não se prostra e não obedece os decretos do rei. O que você acha de nós exterminarmos esse povo, matar todos eles? E aí o rei falou: faça o que você quiser. E o rei ainda Ramá fala para o rei: olha, e nós vamos fazer assim, nós vamos matar ele, e vai ter 10 mil em pratas, nós vamos entregar para o tesouro do reino, nas suas mãos. O rei ainda fala: não, pode pegar esse dinheiro para você, mas pode fazer o que você quiser. E o rei selou uma carta, diversas cartas com esse decreto, e essa carta, ela chega para o povo judeu, ela chega para o povo judeu, para a província dos judeus, que havia ali um decreto. E olha só que terrível o decreto. Era como se o decreto tivesse sido feito hoje em maio, e eles iam, não, como se tivesse feito em janeiro, e eles iam morrer em dezembro. Então eles iam ficar o ano inteiro com aquela angústia, sabendo o dia da morte, porque estava o dia, a data e o horário. Ó, esse dia nós vamos matar todos os judeus. Chegou esse decreto. Por quê? Por causa que assim, que muitas vezes, queridos, que Satanás, ele tem contra a nossa vida, ele tem decreto contra nós. Olha os decretos: você não vai ter filho, decreto: você não vai conquistar, você não tem posses, não tem como, isso não é para você, isso é para o outro, isso é para aquele, isso não é para você. Há decreto sobre a nossa vida, mas qual que é o nosso posicionamento? Tem que se mantermos firmes, nos mantermos de pé, sem reclamar, sem murmurar, e confiando naquele que nos chamou. Confiar em Deus é isso, é dar um passo crendo que Deus vai colocar o chão. E Mardoqueu se manteve na sua posição. Então quando essa carta chega para Mardoqueu, ele tira suas vestes, coloca pano de saco e começa a clamar a Deus, e aí ele volta lá para a porta do templo, e ele fica lá. E aí no capítulo 4 vai relatar que ele chama a Esther, e aí a Esther vê que ele está com roupas de pano de saco, e manda ele vestir as roupas normais. Falou: não vou vestir roupas normais, você não sabe o que está acontecendo, houve um decreto contra nós, contra o nosso povo, vai matar todos nós. E fique sabendo, viu, Esther, você não acha que é porque você está aí no palácio, que o decreto não vai chegar para você, não. É melhor você se posicionar e nos ajudar nisso, falar com o rei, porque se você não fizer isso, olha só a fé desse homem, Deus vai prover outro para nos salvar, e você vai perecer. E aí a Esther tomou aquele choque,
Porque Mardoqueu fala para ela, lá no capítulo 4, versículo 14, olha, quem sabe não foi por esse dia que Deus permitiu que você fosse rainha. E aí a Esther entende o seu chamado, entende o seu propósito, fala, não, eu vou falar com o rei. Por que Esther não queria falar com o rei? Porque fazia um tempo que o rei não chamava ela. E ela fala, eu não posso chegar diante do rei sem o rei me chamar, porque se o rei não estender o cetro dele na minha direção, eu posso morrer. Então ela ficou com medo, mas aí depois desse chacoalhão ali do seu primo de Mardoqueu, ela falou, não, eu vou. E ela fala assim, ó, se eu perecer, vou perecer, que pereça, mas eu não vou fugir do meu chamado, eu não vou fugir daquilo que é certo, eu vou interceder por este povo. E ela falou o quê? Vamos levantar um clamor de jejum, eu e minhas servas vamos jejuar durante 3 dias, fala para todo judeu também jejuar. E ali ela foi diante do rei, e aí no capítulo 5 traz esse relato, que ela chega diante do rei, e o rei estende o cetro para ela e fala, pode pedir minha rainha, o que você quer? Se você pedir até metade do meu reino eu te dou. E o que ela falou? Muito sábia, guiada por Deus, ela fala, não, eu queria um jantar, eu queria um banquete com você e com Ramá, só vocês dois. E aí o rei aceita, e Ramá, quando recebe esse convite, ele sai primeiro do templo, e ele vê lá Mardoqueu no templo lá, na porta do templo, vestido de pano de saco, e não se prostrava diante dele, mesmo ele depois do decreto, Mardoqueu se mantinha no mesmo posicionamento, não se prostrava diante de Ramá. E Ramá chega em casa e começa a falar com a esposa dele, aquele judeu, ele continua intolerante, continua ali na mesma posição, não se prostra diante de mim, sabe assim, ele não vê quem eu sou, não reconhece que eu sou. O que a esposa dele falou? Não, resolve esse problema, constrói uma forca para ele, amanhã você vai logo cedo e fala para o rei, e o rei vai matar ele. O rei te deu um decreto, assinou um decreto para você matar todo o povo judeu. Você acha que o rei vai se importar de matar só mais um judeu? E aí Mardoqueu não, aí Ramá foi e fez uma forca. Queridos, ele fez uma forca para ser exemplo para todo mundo. Ele fez uma forca, a Bíblia relata que era uma forca de 50 côvados, que era cerca, um côvado é cerca de 50 centímetros, então era mais ou menos uns 23 metros, a forca que ele fez para matar Mardoqueu. Isso traz lá no capítulo 5. E aí então, quando ele fez a forca, logo na manhã seguinte, ele já ia lá falar com o rei, ele recebe esse recado, esse chamado, olha, a rainha Esther convidou só você e o rei para estar com ela no banquete. Imagine ele, um pavãozão, nossa, só eu fui chamado, eu realmente sou o cara, depois do rei não há ninguém mais importante do que eu, porque a rainha me chamou para esse banquete. E aí quando chega lá, nesse banquete, eles vão dialogar. Aliás, tem um detalhe muito importante, onde eu vou entrar aqui no versículo com vocês, em Esther capítulo 6, nós vamos ler depois o versículo 14, mas assim, olha só que interessante, então Mardoqueu ia morrer, logo no dia seguinte, segundo Ramá, só que aí queridos, depois desse banquete, que a Esther teve com o rei, e com Ramá, onde ela falou ali as suas petições, e pediu um segundo encontro com ele, um segundo encontro com o rei e com Ramá, essa noite o rei, ele não conseguiu dormir, ele teve uma insônia, e ele pediu as crônicas do reino, e aí quando ele leu lá nas crônicas do reino, ele leu lá, que Mardoqueu havia livrado ele de morte. Como isso aconteceu? 2 eunucos tramaram contra o rei para matar ele, e aí Mardoqueu, sabendo disso, a Esther já era rainha, falou para Esther, estão tramando para matar o rei Assuero, fala para ele. E aí o rei Assuero ficou sabendo, mandou investigar, e foi e enforcou. No capítulo 2 traz esse relato, foi lá e mandou enforcar esses 2 homens que queriam matar o rei, e a Bíblia ainda traz assim, e Mardoqueu fez isso sem pensar que teria alguma coisa em troca, fez porque ele era bom, era a essência dele, que cada um dá aquilo que tem, e Mardoqueu era bom, ele só entregava as coisas boas, então ele fez isso, e aí o que acontece?
quando o rei lê isso nas crônicas, ele pergunta: o que fizeram com Mardoqueu? Qual foi o benefício que ele teve? O que eu entreguei para ele? Falaram: nada, rei, você não entregou nada para ele, você não deu nada para ele. Nossa, como é que é isso? Aí o rei chama Ramá, fala: Ramá, vem aqui, deixa eu te contar uma história. O que você faria para um homem que salvou o rei? Qual o benefício que esse homem merece por salvar ao rei? Esther 6, 10 e 11. Ramá começa a relatar: esse homem deveria receber as melhores coisas do reino, esse homem deveria ser aplaudido por todos, deveria montar no cavalo do rei, usar as roupas do rei, todos aplaudirem ele. E aí o que o rei fala? Ramá, achando que ele ia conseguir pedir para matar Mardoqueu, o rei fala: então esse homem é Mardoqueu, então você, Ramá, vai pegar o cavalo e vai puxar o senhor Mardoqueu, para passar no reino todo, para que todos possam ver que foi ele que salvou o rei. Então, irmãos, no versículo 6, 10 e 11, olha o que diz, ó. O rei então ordenou a Ramá: vá depressa apanhar o manto e o cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real, não omita nada do que você recomendou. Então Ramá apanhou o cavalo e vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Então, irmãos, o homem ele saiu de um decreto de morte para uma honraria real, por permanecer na posição que ele tinha, por permanecer fiel a Deus, por permanecer aonde Deus o chamou, aonde Deus o levantou. E isso é maravilhoso. Então nós precisamos entender e mudar essa chave dentro de nós, de não se queixar e não reclamar dos processos, mas confiar naquele que nos chamou. Quem te prometeu é fiel para cumprir. Nós não servimos, irmãos, a um Deus invisível, não. A mão de Deus pode sim estar invisível, trabalhando em nosso favor. Às vezes a gente se queixa de alguma situação, mas não entende o todo da história, porque aí vem o livramento de Deus. Usando o testemunho aqui do Ricardo e da Gabi, olha só isso. Ela se posicionou, eu vi a casa, tive uma ação de ir lá. Ela não sabia o preço, ela não sabia se ia ter dinheiro, ela não sabia de mais nada, ela só foi, só obedeceu uma voz de Deus, e Deus foi abrindo porta por porta, porta por porta. Então você vê isso, chegou, a mulher viu nos olhos dela, a antiga dona da casa. Isso é Deus ou o que então? É ou não é? É Deus, irmãos. E não é só isso, maior do que a casa, a questão de você poder ter um filho, a questão depois, entendeu? Às vezes vêm setas contra o filho. Não, você teve, mas nós vamos, Deus, né? Você teve, mas eu vou tirar, como Satanás que não vou tirar a vida dele. Não, não vai. Você teve, mas ele nasceu surdo. Não, meu filho, não. Daquele que prometeu é fiel em todas as promessas. Então há grandes coisas sobre Deus, de Deus sobre as nossas vidas. Tenho certeza que o Heitor vai ser um grande instrumento de Deus, porque ele já nasceu debaixo desse contexto, já nasceu debaixo desse propósito, e essa história vai ser relatada em muitos e muitos lugares, porque isso é um sinal de Deus, que Deus ele é com o seu povo. Assim como nós estamos aqui relatando algo que aconteceu através da vida desse homem, de Mardoqueu, do posicionamento dele. Na verdade, irmãos, o livro teoricamente deveria se chamar Mardoqueu, não é nem Esther, porque Mardoqueu foi a chave de tudo isso, o posicionamento dele. A rainha Esther foi extremamente importante pelo posicionamento dela, mas quem mudou toda a chave foi esse homem, desde ali adotar a sua prima, de ser o tutor dela, porque ela era órfã. Então, irmão, nós precisamos começar a glorificar a Deus em cada processo da nossa vida, em cada tempo da nossa vida, acreditar num todo, acreditar que aquele que nos chamou é fiel para cumprir.
acreditar que nós somos a resposta de Deus nessa terra, acreditar que as pessoas vão ver os sinais de Deus através das nossas vidas. Quantas pessoas não precisam ouvir esse testemunho que eles deram aqui hoje, que às vezes já perdeu a fé, está incrédulo, não conhece a Deus, e vão ouvir isso, e após isso, o Ricardo relatou aqui, eu era preso no álcool, e Deus me libertou, e a partir disso, Deus foi fazendo na minha vida, abrindo portas no trabalho, conquistando outras coisas, mas esse é o principal, você entende isso, irmãos? Então nós, irmãos, como igreja, precisamos celebrar isso, nos alegrar com isso, e trazer isso para a nossa realidade, porque essa é a mão invisível de Deus. Deus, Ele não para de trabalhar a favor daqueles que Ele ama, das nossas vidas. E aqui, irmãos, Ramá, ele fez isso, mas ele ainda não havia desistido. Mas aí no segundo encontro com a rainha Esther, e ali com o rei Assuero, aí a rainha Esther fala, olha rei, se me permite eu quero te falar algo, pode falar. Esse homem aqui, Ramá, ele tramou para me matar e matar o meu povo. E aquilo foi um choque para Ramá, porque ele não sabia que a Esther era judia. E ali ele viu que começou a entortar ali para ele a situação. Ali foi revelado toda a trama de Satanás. E aquilo ali enfureceu o rei de tal forma que ele saiu, e a Bíblia traz o relato que ele foi ali para o seu jardim. E aí quando ele volta do jardim, o Ramá estava já em desespero, clamando por misericórdia ali para a rainha Esther, e ele ali, a Bíblia fala que ele se deitou ali, se prostrou diante do divã, que era a cama dela. E aí quando o rei vê aquilo, opa, peraí, será que ele quer abusar da minha esposa dentro do meu reino? E aí um dos eunucos, que conhecia a história, falou assim para o rei, rei, ele fez ontem uma forca para matar o Mardoqueu, enforca ele nessa forca. O rei falou, é isso mesmo. Então na própria forca, que ele quis matar o Mardoqueu, ele foi morto, que ali ele representa o inimigo do povo de Deus, o homem maligno, o homem mau, e ele morreu, por isso, pela sua astúcia, pela sua malignidade. E a Bíblia traz o relato que o Mardoqueu assumiu a posição dele, se tornou o segundo homem mais poderoso do reino da Pérsia ali depois disso. Então você vê, irmãos, aonde Deus colocou depois esse homem, mas porque ele não reclamou, ele não colocou a culpa em Deus, mas ele viveu o processo e se posicionou, e a mão invisível de Deus continuou atuando sobre a vida dele, continuou guiando a vida dele, conduzindo ele. Então nós precisamos acreditar nisso, precisamos ter fé em Deus, ter fé nos processos do qual nós estamos passando, não nos deixar nos levar pela leve e momentânea tribulação, mas crer nas promessas e permanecer neste lugar, permanecer firme, que aquele que nos chamou é fiel para cumprir todas as promessas dele sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. E eu amo, irmãos, isso da palavra, porque eu sempre falo isso e vou falar mais uma vez, a palavra de Deus é para ser lida, relida e orada em cima disso. Se está passando uma situação semelhante a essa, decreto sobre a sua vida, ora, como esse homem fez, fala, Deus, muda esse decreto sobre a minha vida, seja de enfermidade, seja de salvação, seja de libertação da casa, dos filhos, não importa, Deus, há um decreto aqui da tua palavra sobre a minha vida, não é o que os meus olhos veem, e eu confio na tua palavra não diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu vou orar e vou crer nessa promessa, vou orar e vou crer que o Senhor vai prosperar os meus caminhos, mas nós precisamos o que? Nos posicionar. Isso que faz a diferença, não sentar, não se prostrar diante de um lugar ali e só reclamar, só se queixar,
Não, é se posicionar e você vai ver a mão invisível de Deus em seu favor, e você vai poder testemunhar isso, para glorificar a Deus. Então, irmãos, nós precisamos parar de ser céticos, de parar a agir só na razão humana. Não, eu vou conquistar porque eu tenho, porque eu fiz. Irmãos, tira o eu um pouco da sua vida, tira um pouco a razão, começa a agir pela fé, começa a crer nas promessas. Porque sobre a vida dos outros pode acontecer e na minha não e na sua não? Porque se foi sobre a vida desse homem, não pode ser da nossa? Nós servimos a esse mesmo Deus, Ele continua vivo, Ele continua atuando, Ele continua abençoando. O que a palavra de Deus diz? Que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa nos abençoar, e nem os seus olhos fechados para que não possa nos ver. O Deus que me vê, Deus, Ele está conosco em todo o tempo. Essa foi, o nome de um lugar que a mãe de Ismael deu, fugiu o nome dela aqui agora, Agar. Ela estava lá, fugida, e o anjo vem e fala com ela: olha, tem uma promessa sobre o seu filho, ele vai ser pai de multidão, tal. E ela fala: olha, o Deus que me vê. Então, irmãos, esse é o nosso Deus, o Deus que te vê. Você não está oculto aos olhos de Deus. Não há motivo para desespero, não há motivo para desistir. Não. Você precisa se posicionar, mudar a sua rota, mudar a sua crença. Romanos 8, 28. Olha o que diz esse texto. Pedi para os irmãos já subirem aqui para me ajudar, os irmãos do louvor. Resume o que nós lemos sobre a vida de Esther, de Mardoqueu. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Então, quando as pessoas falam ao nosso respeito que Deus tem um propósito em nossa vida, creia nisso, declare isso sobre a sua vida, ore essa palavra sobre a sua vida. Fala: Deus, o que eu estou vivenciando no dia de hoje irá cooperar para o bem do Senhor na minha vida. Eu creio nisso, eu creio nessa promessa, eu creio nessa palavra, porque eu sirvo a um Deus fiel. Eu tenho fé no Senhor, eu tenho fé na tua palavra, eu tenho fé nas suas promessas. Eu hei de ver. E isso, irmão, vai mudando a nossa estação. Isso vai mudando. Você para de ver apenas com seus olhos carnais, começa a ver com seus olhos espirituais. Tem aquele cantor, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele canta uma música que é parecida assim, se Deus fizer, Ele é Deus. Eu não vou cantar, senão estraga a música, Como? Derlindo Marçal, é isso. Irmãos, esse homem, ele chegava bêbado todo dia em casa, das baladas, das festas. Aí a mãe dele ia lá, pegava a roupa dele, dobrava o joelho e orava. E ele se converteu. Ele se rendeu ao Senhor e canta para o Senhor. E eu lembro dessa canção, porque foi na época que eu passei um período bem difícil na minha vida, que eu fiquei internado e tal. E eu orava essa canção sobre a minha vida. Eu não vou ficar aqui nesse leito aqui, declarando uma derrota, não. Eu vou ficar aqui crendo nas promessas. Eu falei: Deus, se eu estou passando por isso, é porque o Senhor sabe que eu tenho que passar. Há um propósito nisso aqui. E eu não vou me prostrar. Eu vou continuar te glorificando, te exaltando. E isso muda. Então, sabe, irmãos, tudo isso é para nos levar a essa fé viva e verdadeira. A Bíblia é para isso. A Bíblia é para nos motivar.
A Bíblia é para nos colocar nessa posição de que Deus não nos abandonou, de que a mão do Senhor não está encolhida, mas que Ele ainda olha por cada um de nós, que Ele não desistiu de você. Então não desista de Deus, não desista do projeto de Deus, não desista das bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Passe o que você tiver que passar. Fala como, o irmão Lázaro, vou passando pela prova, dando glória a Deus. É isso, e isso faz a diferença. Isso é a gente orar aquela palavra, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Esse homem que escreve isso estava preso, Paulo não estava solto, mas declarando isso, essa carta à igreja de Roma. Então, irmãos, isso é para nos colocar de pé, crer que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Você pode se colocar de pé nesta noite? Vamos orar, vamos depositar nossa fé no Senhor, vamos declarar que nós continuamos confiando nele, que não vamos deixar levar por circunstâncias ou por decreto que venham contra nós, decreto de enfermidades, decreto de Satanás, decreto que nossa família não tem jeito, decreto que nada vai dar certo, que sempre é na vida do outro, que não iremos prosperar, que Deus não vai fazer. Vamos anular, irmãos, todas essas coisas nesta noite, e vamos declarar sim a palavra de Deus sobre nós. Vamos declarar que Deus vai mudar a nossa história, que nós cremos na mão invisível de Deus em nosso favor.